Bem-vindos, bem-vindas a mais um The Hub Talks. É um prazer estar aqui com você hoje, que nos ouve ou nos assiste, e com Gustavo Godinho, que é o nosso convidado do dia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Acho que vai ser um papo bem bacana. Obrigado pelo convite. Por nada. E para você que está aí nos acompanhando, deve já estar se perguntando qual será o nosso tema de hoje. E o Gustavo tem uma baita experiência aí na área de privacy. E a gente quer saber, Gustavo, primeiro um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua jornada, só para contextualizar os nossos ouvintes. Você tem aí uma jornada já bastante parruda, muito longa, e é uma pessoa que entende bastante de privacy. Então, antes da gente começar a debater aí os temas do momento, IA generativa, privacidade de dados, conta pra gente como é que você chegou até aqui. Legal, Isa. Bom, me formei na FMU em 2003. Vinha já trabalhando desde o primeiro ano da faculdade em escritórios. Então, meu background, meu histórico é o contencioso, tanto estratégico quanto de massa. Compartilho desse histórico. Né? Eu acho que a grande maioria de nós, né? Quem nunca, né? Até pensando na estruturação dos cursos jurídicos no Brasil, a falta de modernização, enfim, você sai um galinho de briga, né? Exato. Na grande maioria dos casos. Só que você sai sem saber emitir uma proposta, sem emitir uma nota, enfim. Tem alguns gaps aí... Graves. Bem graves, mas bem necessários para resolver. Enfim, fiquei em escritório até mais ou menos 3 anos de formado. E aí, eu tava naquela, não era casado, não tinha filho, falei, caso, compro uma bicicleta, saio do direito, o que eu faço, né? E eu fui, a convite, na época, 2 consultorias de recrutamento me buscaram, porque eu conhecia pessoas lá dentro. E tem muita consultoria em recrutamento que contrata o advogado para rantear o advogado, um engenheiro para rantear um engenheiro. Enfim, você tem, obviamente, alguém de RH, alguém para ver comportamento, enfim, mas para uma facilitação para o RH e para o hiring manager, para o dono da vaga, você tendo alguém que conheça do Paranauê, do métier, do que manja do bagulho. Exatamente. Se a pessoa realmente manja daquilo e sabe, ou se tá só no gogó ali, decorado, enfim. Então, isso ajudei. Fiquei 1 ano. Mas, e aí divido o trabalho em 3 partes, né? Primeiro, achar pessoas. Caçador Maravilha. de advogados. Segundo, uma função de farmer. Ir nos lugares, ir nas empresas, no escritório, ir no banco, falar da empresa, falar da consultoria, falar dos benefícios. Maravilha. Terceira parte, meta comercial. Aí pegou um pouco. Aí dói, hein? Porque eu tinha X% de tantas contratações para garantir no mês. E no trimestre, e no semestre, e no ano. Fiquei só sem essa meta os primeiros 3 meses. Nossa Senhora. Depois... E assim, fechei algumas vagas, foi legal, mas não foi aquilo que a empresa estava imaginando e querendo. E eu também olhei aquilo e falei, foi legal, conheci meio mundo. E eu sou um cara de pessoas, adoro o relacionamento pessoal, tenho essa soft skill. Assim, para quem tá nos assistindo, ele é gente boa mesmo, tá? Não é mentira, não é atuação. Eu verifiquei antes, a gente faz uma prova de todas as pessoas tem que um screening, né? Então, você puxou minha capivara, né? Exatamente, Boa. exatamente. Se a pessoa não tiver uns 3 critérios esquisitos aqui, a hora que a gente puxa, a gente fala, não vai saber falar com gente. Não, mas assim, gosto realmente disso. Mas não tava fechando a conta. Saí da empresa, deu 1 mês e meio, fui para um jurídico de uma empresa nacional de grande porte chamada Tivit. Era uma SA de capital fechado, do Pátria Investimentos e da Votorantim Novos Negócios. Enfim, e fui dentro de um jurídico só de mulheres. O que para mim foi fantástico. 1, por fato do soft skill, do relacionamento. E 2, que tudo que elas não queriam fazer, eu pegava para fazer. Então assim... O que elas mais queriam fazer? Nossa, contrato com cliente, contrato com grande fornecedor. Tá, vazou óleo diesel no data center do Rio de Janeiro no Afluente. Tem denúncia, tá indo a polícia lá. Vai, Gustavo. o operador de call center que adultera o atestado médico, e aí o RH liga pro médico, o médico avisa o CRM avisa o MP, que entra com um inquérito policial para apuração de crime de falsidade ideológica, falsificação de documento. Porque às vezes você só falsificava o documento, mas tinha gente que chegava a assinar
a forjar um atestado inteiro. Não, e as pessoas são muito espertas, né? A minha noiva é médica, ela estava me falando como que eles são treinados a fazer o atestado. Se é numeral com menos de 2 casas decimais, tem que colocar o 0 na frente. O 0. E a instrução é, escreva por extenso também depois. Feito, porque aí você evita o problema, você evita o gargalo. Aquilo que a gente, né, por hábito faz no direito, né? O 12 em numeral, depois o 12 por extenso, eles também fazem porque a galera a grande maioria, acha caminhos. Na época, não fazia. Putz, aí tem um negócio do regulatório, tem um negócio do ambiental, tem a parte do... Pô, vamos ajudar a tirar a certificação PCI. E eu... 3 empresas que eu passei na sequência, eu vou te contar um pouquinho. Putz, PCI, a parte de IPI, de General Top Level Domain. Então, eu tava no UOL, então consegui o ponto UOL, ajudei, né, a conseguir o ponto UOL. Então, assim, tudo que a turma não queria, eu virei literalmente um generalista lá dentro. Uhum. E nessa época, 2010, primeira vez que eu ouvi falar consulta pública sobre dados pessoais no Brasil, a primeira. E, cara, nossa, que legal esse assunto, vamos ver o que acontece. Já tinha o Mark Kaminsky, Alexandre Ateniense, o Marcelo Leonardi, o Danilo Doneda, que faleceu. Já tinha uma galera que estudava o assunto, mas era muito pouca gente. Uhum. Enfim, gosto pessoal, primeira impressão e tal. Eu entrei num curso na ESA, Direito de Informática ainda chamava o curso. E aí conheci uma galera grande, legal, e uma parte dessa galera era do UOL. Tinham 4 advogados do UOL. Puta, tem uma vaga de coordenador de contratos, regulatório, PI, você não quer participar? E fisicamente, Tivit ficava aqui, Avenida Faria Lima, o UOL ficava aqui na frente, que hoje é o PagBank, PagSeguro, PagBank. Uhum. Enfim, entrei no processo, passei, fui pra lá depois de 4 anos. Aí comecei com um time, tinha 8 pessoas no time, contrato, regulatório PI que eu te falei de parte de conseguir o General Top Level Domain. Eu também ajudei o UOL a tirar o PCI na época, porque ele estava começando o PagSeguro. E tinha também uma empresa de jogos e de meio de pagamento para jogos, que é o Boa Compra, que é lá de Londrina ou Maringá? Uma das 2 cidades. Foi comprado, enfim. E, cara, fui para Portugal pela empresa, eu falar sobre direito brasileiro, meio de pagamento, fiquei lá, lindo, maravilhoso, foi fantástico. Aí bate a curiosidade, pinta uma empresa de recrutamento e me chama para ser o head do jurídico de uma empresa antifraude, que oferta uma solução antifraude chamada ClearSale. Uhum. Que concorre com o CyberSource, que é da Visa, concorre com o Serasa, concorre com uma galera. E com níveis, assim, muito bons de mitigação de fraude. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem, se não é o maior, um dos maiores e mais evoluídos estruturas bancárias do mundo, estruturas financeiras do mundo. E da mesma forma, tem também um dos maiores tipos de fraudadores de operações financeiras também do mundo. Só perde pro México. Enfim. E aí vem pra cá, fui pra lá e lá também fazem tudo. Contrato, contencioso, sindical, regulatório. E nesse meio tempo veio o Marco Civil e veio o decreto regulamentador para suprir as lacunas do Marco Civil, né? 2014, 2016. Fiquei lá e comecei a estudar. Aí em 2016 falei, preciso estudar esse treco. Porque você tinha a diretiva da Europa, 46/95, foi substituída pela tal da GDPR. Uhum. Que no fatídico dia 25 de maio, tá chegando. O aniversário. De 6 anos atrás. Uhum. Todo mundo começou a receber centenas de e-mails de atualização de termos de uso e políticas de privacidade. Sim. Porque a GDPR veio, porque ia mudar, enfim, ainda que tivesse um vacácio lá de 2 anos, enfim, mas as empresas já queriam se adequar. Chegou a um ponto de, assim, dependendo do seu IP, você não acessava o material. Por conta de coleta de dado pessoal, de não querer fazer, principalmente pensando em Estados Unidos e Europa. Uhum. Né? Então chegou e foi um dia marcante. E nesse ano teve vazamento de dado da ex-presidente Dilma Rousseff, teve o Wikileaks, teve a necessidade do Brasil querer entrar na OCDE, e a OCDE devolve e fala assim, legal, Brasil, um dos maiores requisitos, principais requisitos, vocês têm uma lei robusta sobre privacidade e proteção de dados. A Argentina e o Uruguai já tem, você não. Então, você precisa ter, se você quiser ser membro efetivo aqui da OCDE.
E você também teve o episódio Facebook Cambridge Analytica, né? Enfim, que mexeu com a eleição dos Estados Unidos, mexeu com o Brasil e tal. E aí começou um fervor no Congresso Nacional, e com 2 anos de discussão, e aí, enfim, já também pensando em empresa, saí, fiquei até poucos meses no mercado, fui para a Whirlpool, a dona da Brastemp, cônsul daquela marca que todo mundo quer ter a batedeira em casa, que é a KitchenAid. Meu sonho. O dia que eu fizer o meu enxoval, chá de cozinha, pode ser tudo Ou que você vá para os Estados Unidos e tem uma mala a mais, por que não? A caixa vira mala. Exato. E empresa global, adequada nos Estados Unidos, adequada na Europa, vamos adequar o Brasil. Comecei com contratos e consultivo empresarial, regulatório, mas falei, vai chegar. Chegou, bati e falou, então você vai tocar esse treco. E aí a gente conversando antes, você falou, não, sua formação... O que eu mais me orgulho da minha formação é o que eu aprendi trabalhando. Então, assim, e aí é a sequência da minha história para te contar, 3 empresas onde eu pude estruturar um programa de adequação, onde eu pude garantir conformidade, onde eu pude, né, estruturar com números, gerando SLA, gerando KPI, gerando OKRs, enfim, montar e soft skill, fazendo relação com as áreas, porque eu precisava muito de apoio de segurança da informação, precisava muito de apoio de governança de dados, precisava muito de apoio do jurídico, precisava muito do apoio do RH, ou seja, parceria. Até porque, senão você fica dando murro em ponto de faca, ou querendo gerar retrabalho, o que não é legal. Sim. Né? Sim. Então, estruturei Brasil, um projeto de 2 anos e pouco. Então, primeira fase, mapear, entender quais são as joias da coroa, entender qual é o tamanho do rombo e do buraco ali que você tem que se preocupar. Segunda fase, uma fase de ajuste, de adaptação. Então, você pega um guideline, um framework da IAPP, que é a maior associação de privacidade e proteção de dados no mundo, International Association of Privacy Professionals, todo ano faz eventos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim. E você tem lá de 8 a 12 pilares para seguir. Então, cada um dos pilares, gestão de acessos, né? Vazamento de dados, tentando travar via DLP, Data Loss Prevention, treinamentos, conscientização, ajustes jurídicos, mexer em política e procedimento, fazer um mapeamento de dados, definir base legal, teste de balanceamento quando necessário, teste para avaliar risco quando necessário. Então, 2 anos e meio para trabalhar com calma, mas podendo fazer tudo isso. Enfim, entreguei. E queria América Latina. Só que, vamos ver e tal, porque eu já ajudava. Precisa registrar uma base de dados de PO no Peru. Eu lá ajudava, revisava documentos, a gente mandava, o escritório de advocacia fazia. Precisamos registrar um Transfer Agreement do Brasil e Argentina. Já tem o global, não, mas a gente precisa de um Brasil e Argentina porque a autoridade argentina pede. Sim. Vamos lá, ajudava a fazer, revisar, mandava para o escritório, protocolava. Então, assim, já tinha demandas para fora. Mas eu não era o cara América, eu era o cara Brasil. Vamos ver, pintou outra oportunidade. Enfim, apesar de ser geração X, eu tenho um pouco de Y. Eu sou, às vezes, não consigo ficar parado, se não tem desafio, me desanima. Né? Eu gosto de um negócio, obviamente, com um ambiente gostoso, salutar, educado. Você não precisa ser amigo de ninguém. A amizade, eu acho que vem pelo que você é e aquilo que você demonstra. Sim. Né? E aquilo que você faz. Mas, assim, você precisa ter um ambiente cordial. Mas tem que ter desafio, tem que ter possibilidade de crescimento, enfim. Então, falei, não vou sair dessa tão cedo. Tinha um par comigo que estava também disputando, que era de SI. E a gente tocava o programa junto. Mas quem recebia o louro quando fazia? Era a pessoa da Argentina, era a pessoa do Peru, era a pessoa do México. Falei, quero. Não sei, vamos ver. Tudo vamos ver. E aí apareceu a CREPlus, que é uma operadora de saúde, era uma empresa familiar que foi comprada por um grupo inglês chamado Bupa, que é o dono, inclusive, da Sanitas, que é o plano de saúde do Real Madrid. Então, eles estão em 100 e tantos países, enfim. E fui para lá para também estruturar o programa. Só que lá eu literalmente cheguei sozinho e fui embora sozinho. Eu era visto ou como headcount de uma área ou como o cara que pegou o assunto que outra área tocava.
Então, assim, a turma, em vez de ajudar e fazer parceria, e parceria nesse dia a dia é vital, é essencial para a coisa acontecer, não virou. Só que a Care Plus, plano de saúde premium, 300 mil vidas, ou seja, 300 mil titulares de dados, né? E atendendo principais big techs e principais empresas do mercado financeiro. Primeira linha, filé, padrão. Melhor escritório de advocacia tem Care Plus. Os bancos de investimento tem Care Plus. Algumas das big techs tem Care Plus. Enfim, compete com o Mint, compete com o One Health, assim, nível, né, turma gosta de falar premium, gourmet, top, né? Enfim, nível alto. Mas, assim, só dando murro em ponta de faca, mas pude aprender bastante, porque lidar num ambiente com dados sensíveis e viver rodeado de dados sensíveis te gera uma necessidade de preocupação, de cuidado, de proteção e de segurança muito grande. E os próprios clientes cobravam e faziam um assessment da Care Plus pedindo: você precisa ter isso, você precisa ter isso, você precisa ter isso. Aí no ano seguinte, você já fez, porque agora você precisa ter isso, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Então todo ano você tinha ali a prova dos 9 para garantir que você poderia ser o fornecedor e guardar os dados dos colaboradores daquela empresa de forma satisfatória. Sim. Enfim, um ano de casa, um escritório de advocacia sabia de uma vaga que tinha no PicPay, a pessoa me indicou, entrei no processo de seleção, fui pro PicPay. PicPay, 3 pessoas tentaram fazer antes, eu era a 4ª. Aí cheguei o mapeamento de dados, eu cheguei em outubro de 21, era de 2018, enfim, aí reorganizei a casa, montei time, tinha um time holístico e heterogêneo. Que legal. Por que eu falo isso? Eu tinha... primeiro, eu conseguia ter 2 pessoas pretas e 2 pessoas brancas no time. E eu conseguia ter 2 pessoas de exatas e 2 pessoas de humanas. Então eu tinha um engenheiro com background de SI, que é o Vitor, que é um puta moleque nota 1000. Ele me atendeu em época de... Ele era KPMG, eu era Whirlpool. Enfim, liguei para ele, ele veio. Aí uma estagiária com formação em... programação e desenvolvimento de sistemas, consegui efetivar, virou analista júnior, e 2 advogados, um sênior e uma pleno. Né? E literalmente tocando tudo, dia a dia, atendimento ao direito titular, né? Atendimento às associações, falar com o NPD, cara, que você imaginasse, revisar toda a parte de privacidade de contrato, olhar as políticas, conversar com as áreas, enfim. Fazer tudo que tinha que fazer e organizei a casa e ficou um negócio muito legal. Ao ponto de a gente não ter, até o momento, pago nenhum tipo de multa, nenhum tipo de indenização e nenhum problema de jornal falando: o PicPay fez algo errado. Outra empresa fez... Não. Isso entra como check no currículo, né? Com certeza. Deixou a empresa ilesa. Fantástico. Mas chegou um belo dia e... que a NPD, enfim, fazendo suas coisas dia a dia, mas a NPD não necessariamente foi tão enérgica ou tão dificultadora quanto a turma imaginou. E aí era muito a questão ilustrativa, educacional, lançou muito documento, muita política, muita nota técnica, mas assim, cadê as sanções para a turma que faz algo errado? Porque, lembrando, a LGPD teve um prazo de 2 anos também de vacatio legis. Sim. 1 ano depois do término da vacatio legis surge a NPD. Sim. Faz um monte de coisa. E ela fez muita coisa legal. Quero dizer o seguinte, ela fez muita coisa legal, muita mesmo. O problema é que faltou o rock and roll. Faltou, e os empresários passaram a não ter tanta preocupação. Sim. E eu ainda entrei numa questão de layoff, enfim. Até anteciparam um pouco o meu perto dos outros, mas se não acontecesse naquele momento, ia acontecer depois. E saí da empresa, enfim. E hoje estou palestrando, estou dando aula. Participando de podcast. Participando de um dos melhores podcasts, enfim, The Hub. E assim, já considerando e olhando novas opções, novas oportunidades para vir. Eu gostei muito dessa história, né? Vim, adequa, deixar tudo bem. E aí, obviamente, a ideia não é sair, a ideia é, deixa eu pegar mais esse assunto. Então, por que eu não fazer parte de propriedade intelectual? Porque tem muito a ver. Por que não fazer IA? E agora tem tudo a ver um com o outro. Então, enfim, a ideia sempre foi
garantir a manutenção da minha existência nos lugares onde eu passei. Então, esse é um pouco do Gustavo, esse é um pouco da vivência, assim, muito, a grande maioria de aprendizado na prática, especialmente em privacidade e proteção de dados. Esse eu posso falar que sou um profissional, conheço, gosto. Se a gente falar de IA, eu sou um entusiasta. Então, sim, até porque especialista de IA se tem são pouquíssimos. Apesar de a autopromoção, a autodivulgação e o marketing pessoal dizer ao contrário de algumas pessoas, né? Então, eu gosto de frisar. Vamos falar de IA? Vamos falar de IA. Eu não sou técnico, eu não sou especialista. Eu estou aprendendo como todo mundo. Tem a AI Act que eu preciso ler, tem o projeto de lei 2338, né? Tem outras iniciativas em outros países, tem agora já o Tribunal Superior Eleitoral tratando sobre inteligência artificial por conta de toda a questão eleitoral, e já teve até candidato que já tomou uma sanção, uma multa. Então já existe uma norma infralegal, ainda que você não tenha uma lei, já tem, mas eu sou um entusiasta, né? Enfim. E assim, eu não sei se as pessoas percebem, e talvez por desconhecimento de como IA funciona, mas lá em 2018, 2016, a gente começou a falar que os dados são o novo petróleo, porque a gente sabia que a coisa ia chegar aqui, né? Então, assim, por que foi possível desenvolver as inteligências? Já se falava de IA com outro nome. Machine Learning é IA. Quando você pensa em modelos estatísticos, você tem IA atrelada. Isso não é de hoje. É que agora virou boom, enfim, tá todo mundo falando. Mas a gente já tem um tempinho com essa história. E hoje a gente vive o que a gente viveu com a LGPD em 2017 e 2018. Tem muitos porquês aí. E eu não sei... Fiquei assim, também, eu peguei um pouco dessa época da instituição da LGPD e quando tudo começou e as transições ali de algumas regulamentações. Eu lembro que na época eu cheguei a fazer algumas adequações contratuais de LGPD para fornecimento de serviços digitais para bancos. Tá bom. Então trabalhei em alguns projetos nesse sentido, uma atuação muito menor em comparação com a sua. Mas desde essa época a gente já tinha aí essa preocupação de, né, dados são importantes. E no Brasil, eu acho que a gente, de fato, ficou para trás em comparação com a Europa, por exemplo, porque a GDPR lá, de fato, entrou em vigor e os órgãos europeus começaram a macetar o negócio lá. A coisa foi feia. É sanção de milhares, é sanção de milhões de euros. Não, você tem um site de uma história de advocacia gringo, CMS, que chama Enforcement Tracker, GDPR Enforcement Tracker. Você põe lá, você puxa qualquer multa por qualquer assunto. E aí ele vai te dar o que aconteceu, o nome da empresa, o nome do país, o que ela infringiu, a decisão e o valor da multa cobrada e paga. Quero falar multas que envolvem legítimo interesse ou não realização de teste de balanceamento. Você bota, tudo em inglês, obviamente, mas você descobre. Quero só multas para instituições de saúde. Quero só multa para mercado. Você consegue fazer esse filtro. E tem. Então, assim, multa até por conflito por conta de um mesmo profissional acumular mais de um cargo. Então, você tem na Bélgica, você tem na Grécia, se eu não me engano, você tem mais em um outro país já, que a autoridade local do país, porque ainda que a GDPR seja uma lei continental, para os países que fazem parte, membros da União Europeia, cada país tem que ter a sua autoridade de proteção de dados. Então, você não tem uma autoridade... Você tem o EDPB e o EDPS, né? Europa Data Protection Board, European Data Protection Supervisor. Esse você tem. Mas a autoridade mesmo para garantir o enforcement da GDPR é em cada país. Na Alemanha são 19, para você ter uma ideia. Porque eles dividem lá por estado, por cidade, por região, enfim.
Uma loucura. O Canadá tem mais de um. A Alemanha, em comparação, sempre teve uma enforçabilidade muito melhor de tudo quanto é leis digitais do que o Brasil. Você vê, na Alemanha, as pessoas recebem multa de 800 euros por baixar um episódio de uma série que aqui no Brasil você facilmente consegue entrar num torrent ali, num VPN, torrent, sim. E sai, Lembra que passa. você tinha o Napster, você tinha alguns torrents que faziam isso. LimeWire, dentre outros, enfim. Buscando aqui da memória. Eu passei um ano estudando na Alemanha. Eu lembro uma vez eu estava falando com uma colega minha de turma da Mongólia, que também não tem essa enforçabilidade aí das proteções digitais. E ela tava falando, cara, eu tô assustadíssima, porque eu entrei em VPN, coisa que eu tô muito acostumada a fazer lá na minha casa, mas fiz isso aqui pra assistir um episódio, tipo, de uma série besta, assim, que eu nem queria tanto ver, era só um... Friends, eu queria ver um episódio de Friends. E baixei, e aí depois me falaram que isso aqui dá multas gravíssimas, e agora eu tô... Ficou semanas tenso, esperando chegar uma multa de 800 euros na casa dela. Ui. O nervoso que se passa. Então a Alemanha tem um outro parâmetro, assim. Mas você tinha, então, todo esse cenário, toda essa situação, enfim. Mas a gente tem muito ainda a aprender, muito ainda a crescer e a estudar, para que a gente possa um dia poder ser comparado aí com a Europa. A gente está num caminho bom, a gente tem vários profissionais muito bons, mas precisa aí ainda de mais algum tempo. E assim, tem chão, né? Eu acho que a gente pode começar a trazer alguns casos para discutir aqui, porque algumas discussões que foram aparecendo com o passar do tempo foram as questões de direito aos dados, proteção dos dados, porque isso está ligado aí a uma proteção da sua imagem, isso está ligado a outras proteções pessoais que agora a gente começa a perceber os impactos, né? Lá atrás, quando a gente começou a falar, talvez você colocar a sua biometria e entrar com o seu Face ID na academia não seja a coisa mais legal do mundo. Aí todo mundo ficou tem tipo, meios menos invasivos. Nossa, como você é chato, você não quer tirar uma foto pra entrar no prédio, não sei o quê. Aí agora fazem um deepfake com a sua cara e como é que fica? Bom, não teve o caso que fizeram um deepfake de um CEO de uma empresa? É exatamente esse caso que eu ia falar. Saiu na Forbes, um diretor chinês que fizeram um deepfake. Cara, o caso é genial do ponto de vista da criatividade humana, mas gravíssimo, porque simplesmente a diretora financeira entrou numa reunião virtual com o board inteiro lá, e o CEO e várias outras pessoas falaram, não, tá aprovado isso aqui, esse pagamento, whatever, né? Faz aí. E liberou uns milhões lá. Pô, e acabou, e era tudo fake. Só ela, isso é muito louco. Era só ela que era humana naquela reunião. De várias pessoas que estavam lá, todas eram fake. E assim, as tecnologias estão ficando muito boas, né? Cada vez mais a gente se deixa enganar. Mas você viu um caso, um exemplo do deepfake pro bem? Época da Copa do Mundo, na França. Começava o vídeo com um time masculino jogando. Aí de repente parava, tal, entrava uma tela meio que de tecnologia, de computação, gente mexendo, e na verdade não, aquilo ali se transformava nas mulheres do time francês de futebol jogando, fazendo gol, e pra cativar as pessoas e chamar a pessoa pra Copa do Mundo, enfim, fazer tudo que tinha que fazer. Então eles montaram um vídeo de fake, enfim, até pra valorizar o futebol feminino, o futebol feminino francês, a Copa do Mundo, que era o evento, enfim, e poxa, isso reverberou no mundo inteiro. Então, inclusive, 2027 vai ser aqui. Você tem Brasil. Estaremos lá assistindo todos os jogos. Você não tinha compromisso para 2027, agora você já tem, tá aí na agenda, que é apoiar o time feminino brasileiro. Sim. Em todos os jogos. Não. Ou ir assistir qualquer jogo também, você não precisa de deepfake para isso. É verdade. Mas, cara, tem usos incríveis, e o Brasil tem, na minha opinião, o melhor case, né? Que é a propaganda da Volks com a Elis Regina. Sim. Que ficou fantástico. Eu assisti essa propaganda ontem de novo, tava participando do
do Detox e foi a galera que montou essa campanha, falar como que foi a criação e tal, etc. E, poxa, muito, muito incrível, assim, ficou muito real. E o que eu acho legal é que eles falaram, o objetivo era ser uma campanha emocional. E foi muito emocional. Não, mãe e filha, né? Eu assisti aquilo de novo ontem, eu fiquei, cara, Cada um é emocionante. dirigindo uma Kombi, Dá vontade de chorar mesmo. Assim, é incrível, aquilo foi muito incrível. bem feito. E mais, acho que importante, interessante, né? A filha aprovou tudo isso. Então, assim, fizeram na época um estardalhaço. Nossa! Como também fizeram, se você lembrar de Star Wars, Carrie Fisher, né? Princesa Leia, General Organa, fizeram também no último filme, ou últimos 2 filmes, enfim. Teve isso dos Beatles. Mas aqui criaram estardalhaço, aí falaram, putz, será que a filha autorizou? Não. O cara do Velozes e Furiosos também. Teve o Paul Walker. O Paul Walker, ele Teve, mesmo. Eu acho que a dificuldade que a gente vai começar a enfrentar é, de fato, tomar essas decisões e encontrar os limites. Talvez em muitos momentos a gente vai encontrar o limite esmurrando a cara nele, né? Até onde é ético, até onde é responsável, né? Exatamente. Cada vez mais a gente vai ter que falar em IA ética, IA responsável, pensar no uso correto pelas empresas, na forma de armazenamento, utilização, guarda, enfim, e vai conectar muito com segurança da informação, vai conectar muito com privacidade e proteção de dados, vai conectar com um monte de áreas. Assim como foi a internet, né? Sim. Uma ferramenta que revolucionou, disparou, mudou tudo. Hoje em dia você anda com um computadorzinho de bolso chamado celular. Um negocinho fantástico, mágico até. E potencial pro bem e pro mal. Vida, né? Pra um monte de coisa. E pode estragar ela também, né? Some pra você ver se você fica nervoso. E aí você tem o FOMO, né? E você tem o JOLO. Você conhece o JOLO? JOLO eu não conheço. Joy of Logging Out. Nossa! Não, eu preciso fazer, como é que chama? O day off agora, na verdade, é um day offline. É só você fazer um cleanse digital. Mas sabe que eu fiz isso uma vez? Foi muito legal e deu muito certo. Apesar de usar isso aqui todo dia e às vezes até falar, cara, eu tô usando demais, eu preciso parar. Eu fui pro hotel, final de semana, Dia dos Pais, tem aquele cofre no quarto, eu botei o celular dentro do cofre, sexta-feira, peguei no domingo. Alegria. Criança, hotel, cerveja, enfim, e tudo certo. A gente sempre viveu sem, né? Quem tem de 40, 30... foi ter isso quando? Ainda quando os primeiros se vendiam a R$3 mil, R$5 mil, BCP, Telesp de celular. Vivia-se sem, né? Antes era luxo, né? Agora virou acessório, virou insumo pro dia a dia, enfim. Um apêndice, né? É quase isso. O meu é praticamente um apêndice. Em defesa das gerações mais jovens, é impossível você ter uma vida, entre aspas, normal em sociedade sem ter um celular hoje em dia, cara. Como é que você acha emprego sem acesso à internet? Antigamente você conseguia, hoje em dia é muito difícil. Você procurar emprego, você acessar algumas informações, comunicações, né? Tem espaço para muita coisa boa e também começa a se tornar também um cerceamento ali de alguns outros direitos. Sim. Então, somos um pouco forçados a viver logados. É um mal necessário, talvez. É um mal necessário. Mas um mal que nós criamos também, né? Exatamente. Mas a inteligência artificial é um negócio muito louco, mas ao mesmo tempo muito importante. E eu acho importante que as pessoas comecem a estudar, entendam, né? Porque... engraçado, você falou a palavra informática, eu acho que isso denota bastante a nossa idade, né? Porque quem que fez curso? Eu lembro, eu tinha aula de informática na escola. Vou te contar que eu fiz datilografia, você pode acreditar. Ah, datilografia já não pega a minha fase, não. E como estagiário, você ia pro fórum protocolar alguma coisa, aí vamos dizer que você fosse um quartonista e tivesse a carteirinha azul. Não era toda a casa do advogado, toda a estrutura da OAB dentro do fórum que tinha só computadores. Às vezes você tinha uma ou duas máquinas. Às vezes você precisava fazer uma petição para fazer uma carga para tirar um xerox. 2 folhas, carbono no meio, ou uma folha, xerox, assina as 2, uma protocola fica, outra protocola você leva embora. E muitas vezes, na máquina de escrever. Então, fórum central, fórum regional, comarca menor,
Assim, eu tô falando de 99, de 2000, ainda tinha máquina de escrever. Era tudo desktop, aqueles... E quando tinha, né, monitor de tubo, monitor LCD, notebook, anos depois, enfim. Mas era aquela coisa mais arcaica, mais dinossaura, né? Então, mas até datilografia eu fiz. E eu acho que agora, assim, a gente precisa começar, enquanto profissionais do direito, a prestar atenção nessas tecnologias para entender, para saber usar, para saber criar as regulamentações adequadas, para saber navegar as regulamentações que aparecerem, porque, assim, é a nova revolução da internet, né? Você pode gostar, você pode desgostar, mas vai acontecer. Assim, já está acontecendo. Você pode brigá-lo, é mais fácil se unir do que ficar... lutando contra. Houve uma frase ontem que eu gostei muito, que é: você pode ser o asfalto ou o rolo compressor. É uma escolha. Não é? Então, é muito importante que a gente comece, de fato, a entender, a estudar. Tudo bem, você não vai virar um especialista em inteligência artificial, generativa, da noite pro dia, mas... até quem sabe, eu posso até virar, mas enfim, ou outras pessoas virarem, mas tem um tempo, né? Tem uma maturação, você tem que formar uma casca. Experimenta, vai lá, testa, usa, descobre, entende. Senão você vira mais um vendedor de curso do Instagram, da internet. Nada contra, eu acho que tem muito curso legal também. Mas tem uma galera que tá ensinando sem saber. Sim. O que é perigoso, né? E... bastante. Cara, mas eu acho que, assim, busque conhecimento. A gente tem que buscar. Eu sou uma pessoa que tenho estudado muito para tentar entender como funciona, quais são os impactos, fazer bom uso no meu dia a dia. E uma coisa que eu falo de vez em quando para as pessoas, não sei se você tem esse hábito também, às vezes eu entro lá no chat ou na minha inteligência artificial de escolha do dia e eu começo com: oi, ferramenta, bom dia. Tudo bem com você? Sempre educadinha, né? Vai que as máquinas, elas se apossam do universo, elas vão lembrar que eu era educadinha. E vou te contar um negócio, uma situação curiosa com relação a isso. Já se discutia isso quando se falava em Siri e em Alexa. E já se discutia isso quando você tinha crianças próximas. Então, assim, existem estudos, posso até dividir contigo, que, assim... A própria forma de como a criança vai lidar com algumas coisas é baseado no exemplo que ela vê. Sim. Então, se você for rude com um assistente virtual, é capaz da criança também aprender e querer ser rude. E aí não só com a assistente virtual. Talvez ela seja rude com um professor, talvez ela seja rude com um vigilante, um bedel. Né? E às vezes... Então tem esse impacto e tem essa influência. E alguns burburinhos começaram quando teve o boom das assistentes, que era não necessariamente as crianças estarem ficando mais rudes, mas elas começarem a ter tratativas muito no imperativo. Sim. Porque você precisa dar um comando, né? Antigamente ainda mais. Hoje em dia nem tanto, mas o comando precisava ser muito preciso, específico e no imperativo, né? Busque tal Alexa, coisa para mim. Quero tal música. Eu quero saber onde fica tal rua. Toca essa música nesse lugar. Então, assim, são abordagens muito secas, né? Sim. Que a gente não tem na nossa fala orgânica, humana. E aí, as crianças que cresceram ouvindo esse tipo de fala acabaram adotando isso E replicando. porque é uma esponjinha cerebral, né? Que escuta aquilo e fala, então é assim que se pede. Criança aprende com um exemplo. Tenho 2 em casa. Enfim, então tem que tomar um cuidado absurdo. E elas usam? Elas têm uma Alexa no quarto, mas assim, de vez em quando. Tem porque, quero ouvir Taylor Swift. Quero ouvir palavra cantada. Quero ouvir... É muito mais isso. Não quer saber do tempo, não quer saber de notícia, não quer saber se tem produto em promoção, não quer saber se tem alguma entrega para chegar. E para dizer que tem uma Alexa no quarto, né? Para não se sentir uma excluída digital. Porque, por exemplo, o smartphone, eu sou contra para criança com menos de 13 anos. 13, 14 anos. Primeiro, porque as políticas de privacidade falam em 13 anos. Segundo, porque para você criar um perfil com login e senha que é impessoal e intransferível, você precisa ter pelo menos 13 anos. Eu acho que YouTube ou TikTok são 16.
Uma das duas ferramentas é 16. E terceiro que assim, você vai dar um celular porque outras pessoas estão dando o celular, senão a pessoa se sente um excluído digital. Né? Então, tem o celular da casa, tem o tablet, tem o notebook. Mas assim, não é ainda o momento de... E aí, minha opinião, quem não gostar, tô super aberto aí à discussão. Mas 8, 9, 10, 11 anos, tem instituição financeira abrindo conta corrente, conta de pagamento para quem tem 7 anos. E aí precisa passar por um KYC, por um onboarding, precisa tirar uma foto para biometria, para validar que você é você, porque tem muita conta de criança que pode ser conta laranja de fraudador, de adulto. Sim. Né? Então você tem que ter um processo. Como é que uma criança de 13 anos mexer nisso, 14 anos, beleza. Como é que uma criança de 6, 7 vai pegar? Coloque sua cara assim. Vire pro lado, abaixe, vire pro outro, sorria, tire o óculos. E outra, é uma situação onde o pai e a mãe tem que saber e tem que consentir, tem que aprovar expressamente para alguma coisa. Senão, qual o sentido? A empresa está guardando dados de criança, o pai não autorizou. Ela vai fazer o quê? Enriquecer esse dado, monetizar esse dado? Porque com 12 anos você já tem um Free Fire para uma criança jogar. Então você tem assim como você tem indicação de idade para filme, você tem para jogos. Inclusive para publicidade para menor, você precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Na última empresa, que era uma instituição de pagamento e tinha um super app, você tinha a parte de conta corrente, a parte de investimento, a parte de crédito, a parte de dívida, mas você tinha um marketplace com produtos das mais diversas empresas para você poder comprar. Então você usava muitas vezes seu cartão de crédito ou o dinheiro que estava na sua conta de pagamento para comprar um jogo, para comprar um filme, para comprar um vale alguma coisa. Então isso tem que estar atrelado à idade da pessoa com o que pode ser divulgado para aquela pessoa. Sim. Maior ou menor. E as tecnologias também já estão possibilitando você fazer campanhas hiper especializadas, né? Sim. Você consegue fazer esse cruzamento de dados e ajuda com isso. Então você consegue algo direcionado, né? Você consegue gerar algo pessoal para aquela pessoa. Uma promoção, uma oferta conjunta, né? Um valor diferenciado menor. Vai ajudar no cálculo de score. Sim. E quanto maior o seu score, maior os benefícios que você vai conseguir dentro de uma instituição financeira de pagamentos. Enfim, seja para criança, seja para adulto, tem muita coisa aí que já está acontecendo e que ainda vai acontecer. Cara, é isso. Eu preciso dizer que foi um enorme prazer bater esse papo com você. Infelizmente, dado o avançar da hora, teremos que encerrar esse episódio aqui, mas fica o convite para você voltar aqui querendo conversar um pouquinho mais sobre IA, sobre privacidade de dados, ou sobre como foi o curso para você virar mestre cervejeiro. Também, spoiler. Mestre cervejeiro ainda não, mas tem o curso sommelier, tem o tecnologia em produção e tem o negócio de cerveja. É um hobby aí que tá guardadinho numa caixinha, num parte do coração. No próximo episódio você já traz a sua cerveja patrocinadora. E eu fabriquei cerveja por 6 anos. Caraca, que doideira. Sim, até minha segunda filha nascer. Foi de 2011, 2012 a 2016 Mas ainda não dá para produzir a cerveja com inteligência artificial, né? Eu imagino que tem umas etapas. Você pode ter alguns processos que você automatiza, enfim, não precisa apertar um botão para esquentar algo, para desligar algo, enfim. Você tem lá aqueles Airbirds, alguma coisa assim. E você programa uma caixinha ali, cria automações, mas inteligência artificial acho que fica para o futuro. A Ambev já deve estar olhando, o Heineken já deve estar olhando, mas enfim, para os pobres mortais, acho que ainda vai demorar um pouquinho. Um dia a gente chega lá, né? Gustavo, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada, foi um prazer ter você com a gente. E toda quinta-feira sai um novo episódio do The Hub Talks e acompanhamos você no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima.